Olá, seja bem-vindo à nossa aula 12 do módulo 4 do FIC 2 do projeto Reprograme-se. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cookies. O que são cookies e quais são as funcionalidades dos cookies? Bem, o que são os cookies, né? Os cookies a gente já conhece muito bem nesse biscoitinho aí, é uma brincadeirinha também, né? Os cookies eles são muito utilizados, pessoal, para armazenar alguns arquivos do lado cliente, ou seja, do nosso lado, né, enquanto cliente, tá? Esses arquivos, eles armazenam pequenos textos, tá? E eles podem ser enviados pela nossa aplicação ou serem enviados diretamente de requests do servidor. Os cookies eles têm várias funcionalidades, né? Entre elas, por exemplo, manter sessões, adicionar recursos específicos do usuário ou algum tipo de requisição web. Um exemplo que a gente pode dar, né, a respeito do cookie é o carrinho de compras de um comércio eletrônico, né? Alguns aplicativos ainda utilizam muito cookies, né? A gente pode acessar um site, a gente pode selecionar produtos, incluir no carrinho, né, de compras e depois de um tempo a gente retorna para esse site e o nosso carrinho ainda está com informações lá que nós não finalizamos, ou seja, nós não finalizamos as compras, né? Esse tipo de cookie, ele é um cookie muito utilizado do lado servidor. Por quê? Porque hoje a gente tem um problema muito sério que são os cookies que estão sendo bloqueados, né, pelo lado do cliente. A gente tem que informar isso para o cliente, tá? E também com o processo, né, dos dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, acaba que os cookies eles estão sendo pouco utilizados hoje, tá, pessoal? Mas aí a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui o que são cookies, como é que eles são utilizados, tá bom? Só para vocês tomarem ciência, né, de que existe também esse recurso, tá? Então, como é que o cookie ele funciona, né? A função principal do cookie é armazenar, né, do lado do cliente, ou seja, do nosso lado, né, de usuário, computador do usuário, informações referentes a produtos que foram incluídos em carrinhos, por exemplo, de compra, que não tiveram a compra finalizada, né, porque ficaram no carrinho de compras. Os cookies também eles são utilizados pelas empresas para armazenar informações como o nome do usuário, a senha de acesso, cor preferida, idioma utilizado, IP de navegação. Ó, senha hoje em dia quase não é utilizada, apesar que ainda tem sites, né? Tem aplicações que acabam guardando ali nos cookies, né? Mas IP, cor preferida do usuário, idioma também que é utilizado, isso a gente tem bastante, né? Na internet, ainda aplicações que tem esses recursos. Então o cookie ele é para isso, o cookie eles são pequenos arquivinhos que ficam armazenando essas informações. Um exemplo, né, interessante é o gerenciamento dessa seção do cookie. O que a gente pode fazer? Ó? Então, eu coloquei o login ali, né, porque ainda tem, né, status de visualização, por exemplo, de um vídeo para saber se a pessoa já visualizou ou não. Tá? Manter itens em um carrinho de compras de loja online, por exemplo, ou buscas que já foram realizadas, são muito usados em cookies. Personalização de preferências, aí vem idiomas, temas de cores ou acessibilidade, rastreamento, né, informações sobre o comportamento de quem acessa determinada página de web, como sua frequência de cliques ou localização, olha que interessante. Aí a gente começa a identificar, né, alguns pontos interessantes aí, tá? Como utilizar essas informações para você analisar comportamento do seu usuário. Tá? Na internet nada é coincidência, pessoal. Então a gente tem que tomar isso como um ponto de partida. Não existe coincidência na internet. Então tudo que você falou, pensou, digitou e apareceu uma propaganda não é coincidência. Isso é um processo de comportamento que foi analisando de acordo com as informações. Isso acaba sendo bem lógico, né? Se você fizer a seguinte analogia: você compra qualquer coisa que te mostram ou você é induzido a comprar alguma coisa de acordo com a propaganda? Com certeza a gente é induzido a comprar de acordo com a propaganda. Então é mais fácil eu, como fornecedor, como empresa, mostrar uma propaganda de alguma coisa que você já falou, você já pesquisou e você comprar, do que eu te mostrar, por exemplo, uma coisa que você nunca nem imaginou, nunca viu, tá? Então esse é o intuito, essas mudanças de comportamento, né? Essa análise das informações de comportamento. E então assim,
voltando, né, nesse ponto principal aí do cookie, né? A gente tem que analisar sempre os dados que são armazenados nos cookies. Por quê? Porque elas podem coletar informações sensíveis e isso tem que ser analisado. Existem comitês hoje dentro de todas as empresas que fazem essa análise, né, de dados sensíveis. Isso aí se você fizer uma pesquisa na internet sobre dados sensíveis e Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ver essa análise. A gente não pode guardar qualquer informação, tá? Nós temos que verificar quais são dados sensíveis. Exemplos de dados sensíveis: nome, telefone, e-mail, CPF. Isso são dados sensíveis. Tá certo, pessoal? Então é isso. Essa aula foi uma introdução ao que seriam os cookies, né? Na próxima, a gente já faz uma configuração de um cookie. Um abraço e até lá.